Vamos lá, eu recebi uma reportagem agora daqueles falsos médicos. Você tem que assistir isso aqui comigo. São dois homens que já cuidaram de mais de 9.000 pacientes no hospital particular aqui de São Paulo, no hospital da Zona Leste. A polícia diz que um deles, o identificado como Mike, atendeu nos plantões do SAMU. Imagina, gente, ele era médico do SAMU em Embu das Artes, Taboão da Serra. Quanta gente que ele foi para prestar atendimento sem saber o que fazer. Quantas pessoas que talvez perderam os movimentos do corpo porque o cara vai num acidente, tem uma batida. Você sabe que quando a pessoa cai e está ali no chão, conforme o atendimento que ela recebe, ela pode ficar com sequela pelo resto da vida. E pode ser que esse miserável tenha feito isso. Quantas pessoas que agora estão condenadas por conta dele. Aliás, já existe suspeita de morte. A polícia já está investigando 8 mortes que foram provocadas diretamente depois passaram por esses médicos. Mas quantos outros que também ficaram ruins porque eles não receberam um atendimento adequado? Porque tomaram remédio que não deveria? Porque com o passar do tempo adoeceram e morreram? E que teria sido diferente se tivessem passado por um médico verdadeiro? Os dois médicos, os dois suspeitos, eles faziam de conta um que era pediatra e o outro que era clínico geral. E eles trabalhavam nesse hospital particular que nós vamos mostrar agora. Usavam a identidade de médicos verdadeiros. A documentação era verdadeira, por isso eles conseguiram enganar muita gente. Só que não eram eles os donos daqueles documentos oficiais. Não eram eles os donos daquele CRO. Tem uma mulher que procurou a polícia quando ela desconfiou. Ela disse que o pai dela também foi atendido pelo médico e acabou morrendo, um dos médicos. Depois disso, a polícia começou a investigar. E a polícia, quando ela chega, ela não bate logo no médico dizendo, olha, estou te investigando, eu desconfio que você fez coisa errada. A polícia, ela começa primeiro um trabalho para levantar os documentos, para conversar com a direção do hospital, para não levantar a suspeita. Os investigadores só chegam quando existe uma certeza. E nesse caso aqui, para a polícia não existe dúvida. Eles são responsáveis por 8 mortes. E pode ser que outros casos venham surgir. Vamos ver? Um esquema que colocou milhares de vidas em risco e que terminou em morte. Mais de 9.000 pacientes passaram por atendimentos neste hospital particular da Zona Leste de São Paulo. Acreditavam estar em mãos seguras, mas eram atendidos por falsos médicos. Tinha uma conduta como médico, o que é narrado por todas as pessoas que nós já ouvimos até agora. No momento que nós começamos a investigação, nós tentamos prendê-lo em flagrante, mas ele foi alertado por alguém quanto à investigação policial e hoje ele se encontra em local incerto e não sabido. Mas o que aconteceu? Também durante a investigação, nós acabamos descobrindo que não era apenas um falso médico, eram 2 atuando no mesmo local. 2 homens de jaleco, crachás, mas nenhuma formação médica. Uma das mortes está comprovadamente ligada à atuação dos falsos médicos. A vítima morreu por conta de manobras de ressuscitação que não tiveram nada de ressuscitação, elas causaram foi a morte da vítima. Tanto que, no laudo emitido pelo IML, nós verificamos inúmeras e severas lesões internas. Um deles já foi identificado, Mike César Silva, formado em biomedicina, mas se apresentava como médico. Mike prestava plantões no SAMU de Embu das Artes e Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O nome no crachá não era dele, os documentos também não. Mike usava a identidade de um médico verdadeiro, um profissional em atividade no interior de São Paulo, que também virou vítima do esquema. Dr. Mike disse que desconfia que no período em que ele fazia residência foi quando esse falso médico obteve os dados dele, cópia de documentos, etc., para utilizar nessa fraude. Dr. Nicolas sequer tem conhecimento de como foram obtidos os documentos, as informações dele. O outro falso médico foi identificado apenas como Marcos. A polícia ainda tenta descobrir quem ele realmente é.
Assim como Mike, Marcos usava a identidade de uma outra pessoa, de um profissional de verdade, legítimo. Os dois atuavam neste hospital aqui, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Andavam de jaleco com os crachás, assim, e andavam tranquilamente pelos corredores, atendendo os pacientes. E atuavam como pediatras e clínicos gerais. A polícia chegou até eles depois de uma série de denúncias. 8 pacientes morreram após passarem pelas mãos desses falsos profissionais. Uma das mortes já tem laudo preliminar. A paciente sofreu uma parada cardíaca e, durante a tentativa de ressuscitação, uma manobra foi feita de forma incorreta. O resultado foi devastador. Lesões em praticamente todos os órgãos. Segundo a polícia, a manobra contribuiu diretamente para a morte. Os outros 7 óbitos seguem sob investigação. Maria Aparecida é irmã de Arlindo, uma das vítimas. A família ficou indignada quando soube que Arlindo foi atendido por um falso médico. Era febre, a suspeita da dengue e o problema no joelho. Chegando lá, o médico que havia atendido ele no dia 18, que estava comigo, foi o mesmo, provavelmente o Dr. Nicolas, recebeu ele e aí perguntou para o meu sobrinho se poderia fazer um procedimento. Depois que ele chegou a óbito, ele falou para o meu sobrinho que meu irmão tinha vomitado todo o fígado dele. A polícia cumpriu 5 ordens judiciais em endereços ligados aos suspeitos e também no hospital onde eles atuavam. Durante as buscas, milhares de prontuários médicos foram apreendidos. Documentos que agora vão passar por análise do Instituto Médico Legal. Uma mulher procurou a delegacia dizendo que suspeita que o pai dela morreu depois de passar por atendimento com um dos falsos médicos. Se comprovada, o número de vítimas fatais subiria para 9. Quando souberam que estavam sendo investigados, os falsos médicos deixaram de atender. Durante as investigações, a polícia também descobriu um esquema financeiro. Mike não recebia o salário em conta própria. O dinheiro era depositado na conta de uma prima, em nome de uma pessoa jurídica. Ela também é investigada. O hospital ainda não se pronunciou oficialmente. Disse apenas que não sabia que os profissionais eram falsos. Mesmo assim, a unidade também é investigada por possível falha ou omissão na contratação. Os crimes apurados são graves: exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica e estelionato, lavagem de dinheiro e homicídio com dolo eventual. A polícia trabalha agora para identificar novas vítimas. O caso segue em apuração. Um caso que escancara falhas na checagem, na fiscalização e que deixou um rastro de morte e dor. Nós somos de uma família pobre e tirava o dinheiro de onde não tinha para pagar o convênio, para ela ter um atendimento melhor. Nada vai trazer ela de volta, né? Mas a gente quer justiça. Bom, o paciente também não tem culpa disso. O hospital pode até falar, olha, nós contratamos uma empresa terceirizada para fornecer os médicos. Mas o paciente não tem culpa disso. O hospital tem que ser responsabilizado também pelo que aconteceu, até para que outros hospitais que não fazem uma pesquisa rigorosa antes de contratar os seus profissionais comecem a fazer. Quanto a esses médicos, a esses falsários, minha gente, pessoa que faz isso merece ficar a vida inteira presa. Não tem outro caminho. Como é que pode você colocar a vida de pessoas inocentes em risco apenas para ganhar um salário alto no final do mês? É inacreditável.